Olá, boa tarde. Boa tarde para você que está conectado na página do Novo aqui no Facebook. Eu sou o Juan Xavier e hoje a gente vai começar aqui mais uma live. Hoje para entrevistar o vereador Ranieri Barbosa, ele que foi mais uma vez eleito vereador de Natal, teve uma votação expressiva e agora nesse fim de ano está aí se encaminhando para ser um dos candidatos à presidência da Casa a partir de 2017. É sobre isso e alguns outros assuntos que a gente vai falar aqui hoje. Como vocês já estão vendo, o Cláudio Oliveira, nosso colega repórter de política, está aqui com a gente para fazer essa entrevista, né? Levar para você aí sua dúvida, e eu já aproveito para que você mande sua pergunta, né? Faça seu comentário que a gente vai passando aqui no decorrer da entrevista. Se quiser também compartilhe essa live, compartilhe aí na sua linha do tempo para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo. Desde já, queria dar uma boa tarde ao Cláudio, o vereador Ranieri, né? Agradecer pelo convite aceito de ter vindo até aqui, dialogar com a gente, falar um pouco sobre esse ano que passou, né? Eleições, e já sobre esses planos de fim de ano e também para 2017, principalmente essa conversa toda aí, né? Que já tem em torno da sua candidatura para a presidência da Casa. Boa tarde. Eu agradeço muito aqui a equipe do Novo Jornal de fazer esse convite para que possa, mais uma vez, a este veículo que tem um grande alcance e credibilidade da notícia, principalmente do editorial de política. E esse bate-papo aqui é importante porque traz não apenas a informação, mas a transparência do dia a dia da Câmara Municipal, até muitas vezes dos bastidores da política. E é como você colocou, tanto podemos falar, como já estive aqui recentemente, falando sobre a eleição municipal, as eleições agora de 2016, em que eu tive a satisfação de ter sido mais votado em Natal, e tivemos aqui realmente uma ótima entrevista, e agora, numa sequência desse resultado, buscando a presidência da Câmara Municipal, do Poder Legislativo, onde já estamos desenvolvendo todo um plano de trabalho, um plano de gestão compartilhado entre 20 vereadores e outros que podem até aderir por simpatia à nossa proposta de renovação da Câmara, de fortalecimento institucional da Câmara, e estas mudanças que vão impulsionar e proporcionar melhorias que consolidarão, num momento como esse que o Brasil passa por transformações, que a sociedade exige critérios de princípios de decência, de transparência para os poderes legislativos, como também para o Poder Executivo e o Poder Judiciário, como também aos agentes públicos, principalmente aos políticos mandatários de mandatos que possam realmente, no exercício da sua função, poder representar bem a população e o povo se sentir representado. Bacana. E antes de a gente partir para esse assunto, né, que sem dúvida é o que a gente tem mais curiosidade, creio que também quem está nos assistindo também tem essa curiosidade, né, em torno da candidatura à presidência da Câmara. O senhor ainda teve outro título recentemente, né, após a eleição, ainda foi agraciado aí com esse título de parlamentar do ano. É uma escolha que nós da imprensa, né, os colegas de imprensa que cobrem no dia a dia a editoria de política, né, os acontecimentos políticos da cidade, eles fazem uma votação e o senhor teve esse prêmio aí satisfatório, né? Muito pertinente a sua colocação. E importante também transmitir isso a todos que acompanham a política local, a política municipal do Natal. Tinha sido em 2011, na outra legislatura, parlamentar do ano, e quando eu estava na oposição. Agora tive a honra de ser parlamentar do ano, sendo líder do governo. Então, demonstra que eu consegui ter capacidade no exercício de duas funções distintas na política do Legislativo Municipal. Isso, para mim, foi muito significante. E aqui parabenizar o Comitê de Imprensa, que o Comitê de Imprensa não tem vínculo nenhum com a mesa diretora. O Comitê de Imprensa é constituído por 34 jornalistas esses que são vinculados a vários veículos de comunicação, rádio, televisão, jornal, mídia impressa, mídias digitais, e esses jornalistas que fazem a cobertura da política municipal é quem escolhe e tem uma avaliação pelo conhecimento da cobertura diária
que eles fazem da política local. Então, agradeço ao Comitê de Imprensa, a todos aqueles que deliberaram a sua confiança e votaram em mim. Tive a maior votação já na eleição do Comitê de Imprensa, foram 21 votos. Eu fui eleito em 2011 com 7 votos. O segundo colocado na época teve 5, e hoje eu chego com 21 votos. Então, isso foi muito representativo, porque vejo o reconhecimento da imprensa, que é um reconhecimento não à minha pessoa, mas ao nosso trabalho, que já é uma resposta traduzida do reconhecimento que a população teve nas próprias urnas. Não é porque eu fui o mais votado que eu fui eleito parlamentar do ano, que em outras legislaturas teve o mais votado que não foi o parlamentar do ano. Porque isso é analisado frequência. Eu não tive uma falta. Até febril fui trabalhar. Então não tive falta, frequência contínua, de uma forma assídua. Os debates que tive, as proposições que tive de audiências públicas, de sessões solenes, de apresentação de projetos. Reconheço que quando fui líder do governo tive uma grande exposição na mídia, que diariamente estava debatendo projetos oriundos do Poder Executivo, projetos polêmicos, como foi o Plano Municipal de Educação, projetos polêmicos, como foi o caso da autorização do projeto de lei para a autorização da licitação dos transportes públicos de Natal, e tive a oportunidade de estar na condução desses projetos e uma grande exposição na mídia. E a imprensa, como pautava continuamente, diariamente, notícias na Câmara, eu estava lá presente, defendendo, dialogando, argumentando. Então, o somatório, nas sessões ordinárias, nas audiências públicas, nas sessões solenes, dos projetos de leis apresentados e dos projetos debatidos e dos projetos de lei defendidos, oriundos de mensagens do Poder Executivo, é você qualificar o debate. Então isso para mim é muito enriquecedor, é muito valioso para o nosso currículo. Cumprimentar os seguidores do Novo que estão acompanhando a nossa live, Ranieri, e já começam a participar também, inclusive nos ajudando e fazendo essa entrevista junto com a gente. O Tiago Marques, ele está perguntando aqui, está dizendo que gostaria de saber a sua opinião, já que você já soma aí 20 vereadores. Se você acha que o prefeito Carlos Eduardo, que nas palavras dele, sempre acostumado a tratar a Câmara Municipal como um penduricalho do seu mandato, enfrentaria mais desafios para a sua legislatura com uma oposição mais forte. Acho que ele está questionando o seu posicionamento atual em relação ao prefeito e se com a sua eleição à presidência da casa, caso vença e seja presidente da casa, isso dificultaria a gestão do prefeito. Não, são duas coisas distintas. Eu acho que ninguém pode colocar dificuldades à gestão nenhuma. Nós temos, enquanto gestor público, enquanto presidente de uma casa que você vai desenvolver uma gestão que tem um plano de trabalho, uma gestão que tem um plano de gestão compartilhado entre um colegiado de 20 vereadores, o que é que ocorre? Deixar claro, primeiro, que nós vamos desenvolver as ações para a Câmara. A relação com o Poder Executivo ela tem que ser respeitosa e harmoniosa e independente. Então você não pode gerar uma dependência que vai prejudicar completamente tanto a Câmara, que vai se enfraquecer, estaria totalmente fragilizada, como também o Poder Executivo, que não teria como atender uma demanda reprimida da sociedade, por entender que ele teria uma extensão do seu próprio gabinete de uma forma subserviente e serviçal, e isso vai gerar uma governabilidade também frágil para o Executivo, que acha que tem o domínio de um poder, ele, por ele ter esse domínio, vai apresentar um bom trabalho. A partir do momento que não tem um outro poder para fiscalizar, um outro poder que possa contribuir, sugerir, um outro poder que não seja parceiro, dificulta a relação, isso de uma ótica propositiva, proativa para uma boa ação, para uma boa gestão. Nós vamos estar preocupados em abrir a Câmara para o portal da transparência, que a população acompanhe os atos administrativos, o custeio e a manutenção da Câmara, que possamos ter o arquivo digital, o protocolo eletrônico, a escola da Câmara, com várias parcerias, desenvolvendo uma política educacional, com curso de qualificação, fazer a Procuradoria Comunitária, fazer a Câmara Itinerante, a Câmara nos bairros, fazer a Câmara Cultural, temos o PROCON da Câmara.
Então, tudo isso são leis que já existem na Câmara que não estão em atividade, estão inertes. E nós vamos potencializar, aproximar a Câmara da população, fazer essa interlocução, buscar vários parceiros institucionais, como a própria OAB, a Universidade Federal, as universidades privadas, as Forças Armadas, o Poder Executivo Municipal, o Poder Executivo Estadual, o Poder Executivo Federal, a classe produtiva, o setor produtivo, seja FIEL, FEComércio, CDL, todos esses interlocutores poderem estarem presentes num diálogo transparente e pós-sociedade, levando ações para a população. O que eu quero colocar é exatamente esse é a nossa prioridade. Essa é a nossa missão. Fortalecer institucionalmente a Câmara Municipal. A consequência disso é ter uma boa relação com o Poder Executivo e com a Prefeitura. Então, se eu colocar dificuldade, eu estaria sendo mesquinho da minha parte, independente de gestor. Não preciso nem ser um aliado subserviente, nem ser um adversário mesquinho e rancoroso. Acho que a política intransigente, a política está mudando. Nós temos que trabalhar com o interesse público, bem comum, com a transparência, o cuidado, com o zelo, com o dinheiro público e com o erário público. Então nós temos que cumprir as prerrogativas que a Câmara tem com relação ao Executivo, como fiscalizador, como também ser parceiro do Executivo para gerar governabilidade, para atender às demandas reprimidas. Então, esse é o meu comportamento. Líder do governo, eu votei contra a mensagem do governo na licitação da autorização dos transportes públicos, porque eu entendia que Natal precisaria melhorar o sistema de transporte público, ter um ônibus com ar-condicionado, um ônibus acessível, com câmbio automático, com motor traseiro, tudo isso ouvindo a sociedade, ouvindo diversas instituições, diversas entidades. Eu era o líder do governo, estava lá discutindo a questão tarifária para ter um fundo de subsídio que venha subsidiar o valor da tarifa, que possa discutir com o próprio Executivo essa desoneração de impostos da própria tarifa. Então foi uma discussão que o próprio governo, por ser livre, votei contra o governo. No Plano Municipal de Educação para o decênio, que está já de forma corrente até 2026, votei todos os vetos contrários, porque eu entendia que o que o governo estava querendo para a educação nos próximos 10 anos, no meu entendimento, eu comunguei com a própria professora Amanda Gugel, com a professora Eleika, que por serem professores e educadores e conhecedores tecnicamente da área da educação, fui ouvir corpos docentes do município, ouvi o fórum, que várias instituições do fórum que estava debatendo e construindo, ouvi o Poder Executivo, a própria secretária da Educação, os técnicos da Secretaria Municipal da Educação, e é dessa forma que eu construí um mandato transparente e independente. Se isso vem a muitas vezes colidir com opiniões do Poder Executivo, respeito toda e qualquer opinião em contraditório, mas eu tenho que ter meus princípios e conceitos e defender aquilo que eu acredito seja melhor para a cidade e para a população. Então, esse cidadão, ele pode... É o Tiago Marques. O Tiago Marques, pode confiar, Tiago, estaremos trabalhando de uma forma republicana. E o oposto, Ranieri, você que conviveu por tantos anos no grupo do prefeito Carlos Eduardo, como aliado, o oposto, como é que você acredita que vai ser essa relação? O prefeito dificultaria o seu mandato? Porque além de presidente, você também vai cumprir seu mandato de vereador. Aí compete a ele dizer ou não, eu jamais vou colocar nenhuma dificuldade. Eu tenho que ser republicano, trabalhar pelo bem comum da cidade e da população. Se eu colocar alguma dificuldade, eu estaria sendo uma pessoa muito mesquinha, muito pequena, passando em mim ou em um descontentamento. Eu acho que o político ele tem que ser muito maior do que isso, trabalhar de uma forma de desprendimento de interesse público, de interesse coletivo. É isso que eu vou buscar. Então, o que eu quero dizer a você, Cláudia, que nós, o nosso mandato, aqueles que delegaram a confiança ao meu mandato, que eu digo que é um mandato que é nosso, que eu compartilho com todos, que eu trabalho para aqueles e para todos. O mandato não é meu, o mandato é de todos. E estamos em passagem na vida pública. Então você tem que, no mínimo, deixar um legado e contribuir da melhor maneira possível em ações propositivas, ações proativas de interesse comum. Vereador, ainda nessa questão do Tiago, aproveitando já, reforçando o convite para você mandar a sua pergunta, manda seu comentário que a gente vai passar aqui no decorrer da live. A pergunta dele tem como mote o rompimento, digamos assim, do senhor com o prefeito. O senhor foi eleito vereador, mais votado em Natal, teve uma votação bem expressiva. Como o senhor mesmo citou, por ser líder do governo, teve toda uma exposição, enfim,
defendia lá as pautas e a agenda propositiva do Executivo, e depois da eleição houve um rompimento que não culminou, pelo menos ainda, em mudança de partido. O senhor continua no partido do prefeito? Como é que foi, né, para a gente explicar melhor para o nosso leitor, como é que foi esse rompimento? É um rompimento oficial? Na verdade, na verdade não há um rompimento, há um afastamento. Ranieri, só para destacar, essa também é a pergunta do Moisés Nicásio, que também está questionando sobre sua permanência ou não no PDT. Veja bem, esse é um outro momento, uma outra discussão. Acho que o primeiro agora eu tenho que vivenciar a esse período que eu estou trabalhando no processo para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal para o biênio 2017-2018. Historiando para que as pessoas tenham conhecimento do que é o que ocorreu, desde 2008, primeiro, gratidão e lealdade se conquista. Eu sou grato e fui leal e sou leal até hoje ao prefeito. A exemplo que eu me tornei vereador pelas mãos dele, a oportunidade dele, mas eu trabalhei e demonstrei que eu teria capacidade e competência para desenvolver um trabalho, e que houve um reconhecimento. Desde 2008, fui o segundo mais votado. 2012 fui inclusive o segundo mais votado da coligação do prefeito, o primeiro da minha coligação, e fiquei entre os mais votados na eleição em Natal mais uma vez, e agora fui o mais votado em Natal. Então, as 3 últimas eleições de Natal, eu fiquei entre os mais votados da cidade, sempre entre os primeiros. Então, é um reconhecimento do trabalho. Estava na oposição 4 anos defendendo ao governo de Carlos Eduardo, ao governo Micala, onde eu não tinha participação somente de nada do governo, ao contrário, fiquei por coerência de vir de um governo anterior e mostrei à população que eu não era um oportunista. Fiquei defendendo o governo. Em 2010, Carlos Eduardo foi candidato ao governo, dos 21 vereadores que estavam lá, apenas eu e Jorge Câmara que votamos nele. Eu, além de ter votado nele, fui para a coordenação da campanha dele. Anteriormente, em 2008, eu não fui o candidato a prefeito, foi a Aparecida França, amiga da esposa do prefeito, e eu respeitei. E o prefeito se distanciou de mim completamente na casa. Ficamos 6 meses, sem um telefonema ele não me deu. E eu fiz a minha campanha, fui o segundo mais votado de Natal, uma das maiores votações que Natal teve, 9.616 votos, que nessa eleição ninguém alcançou essa votação, apenas eu passei 10.510 votos. Então, em 2008 eu já tive essa votação. Em 2012 eu não fui candidato novamente. Fui Sávio Rack, amigo do prefeito, meu amigo, uma pessoa que eu gosto muito, uma pessoa extremamente qualificada, capacitada, como a Aparecida França também. É uma pessoa muito capacitada e que mereceu o apoio do prefeito, mas eu não tive. Mas, como o prefeito disse, mas você já tem mandato, Ranieri. Eu reconheci, eu tenho mandato, sabe, eu não tinha. E a oportunidade dele ter mais uma pessoa. Por isso que eu prevaleço do bom senso. Mas eu fui sempre preterido. 2016 agora foi Cláudio Fernandes, candidato a prefeito, e legalmente lá no partido foi candidato dele. Eu, quanto líder do governo, cheguei lá, não tinha um vereador PDT. Com a minha chegada, inclusive até a minha ida para o PDT, eu estou numa bancada com 5 vereadores, a maior bancada da Câmara, e que eu participei na construção do fortalecimento, tanto da bancada, ampliação da bancada, e que sou justo que o vereador Júlio fez um bom trabalho como líder, e que eu dei continuidade e ampliei. Mas devo que ele deixou uma bancada organizada e montada. E até aí eu respeitei completamente as opções do prefeito, mesmo tendo sido preterido, eu com mandato, eu não sou presidente municipal do PDT. Olha a que ponto eu cheguei a ser preterido. E não tive vaidade, respeitei. Eu era presidente do PRB, vim para o PDT para ser um membro apenas. Eu fui ser presidente municipal. Eu nunca tive valorização nenhuma nesse aspecto. Respeitei mais uma vez e fui administrando. Agora, eu habilitado a ser candidato legitimamente e depois eu defendendo os interesses do governo, como estou defendendo hoje, mesmo com afastamento, todos os projetos que foram votados até agora, os 2 projetos apresentados de mensagem à Câmara Municipal, como ontem a 079, eu estava lá votando, aprovei e discuti, até as emendas, eu discuti emenda individualmente cada uma, defendendo a importância para a cidade. Tanto no caso do projeto de lei da COSIP, como agora na questão da alteração do Código Tributário, porque eu sei que precisa essas melhorias para poder se transformar em ações de melhoria para a população. Então eu não sou uma pessoa que, por ter um afastamento político, vou votar contrário. Eu seria muito pequeno, estaria prejudicando o eleitor, a população. Eu tenho que ter, no mínimo, o bom senso e a grandeza de dizer, não é uma grandeza de nobreza, não é uma grandeza de justiça, de fazer aquilo que a cidade precisa. O Ranieri é essa pessoa. Mas, por outro lado, também eu sou ser humano. Aqui tem pele, tem sangue, que achei inaceitável o prefeito sem me comunicar, além de ter permitido que um outro colega do meu partido já era candidato,
e com uma aclamação dentro da casa, ele permitir que um outro fosse sair contra mim e depois ele fazer campanha contrária a mim. Aí, amigo, lamentável, tenho minha sensibilidade como ser humano e pela amizade que tinha, eu achei que isso foi antiético. Para completar, ele me tirou da liderança, que eu até respeitava que o clima já não estava tão satisfatório na relação, mas ele também nem me desconvidou, vim saber porque o vereador Júlio me comunicou e posteriormente foi publicada uma nota na imprensa do próprio vereador dizendo que era um novo líder. Até a forma que eu fui retirado, fui expurgado, como se você não tivesse valor nenhum, ele vai embora, nem disser vá, vai embora, sabe? Então, isso me deixou muito descontente. Foi quando eu tomei a iniciativa e a imprensa, eu sou independente hoje. Independente não significa ser adversário nem opositor. Independente é ter princípios, ter conceitos, ter decência, de saber o que quer, saber escolher, saber votar e dar uma condição ao nosso mandato a 10.500 eleitores que confiaram no nosso mandato. Então, dessa forma, estou hoje tendo esse posicionamento de trabalhar pelo bem comum da cidade. Estou votando em vários projetos do prefeito lá dentro. Como também outros teriam que votar contrário. Mas o contrário é favorável, mas sempre no viés do interesse público comum do que é melhor para a população e para a cidade. O senhor tem falado em Câmara Independente, né? Tem usado esse termo independente, o que a gente acompanha, né, aqui na imprensa, que o pensamento é justamente criar um organismo, né, uma Câmara, uma casa partidária, uma casa que não seja, como o Tiago colocou aí no questionamento dele, uma extensão apenas do executivo, um praxes, um escritório que só vai ali aprovar aquilo que vem do executivo. Como é que o senhor pretende fazer isso, vereador, quando a gente sabe que historicamente aconteceu isso em diversos mandatos? O senhor acha que já tem uma maioria, esses 20 que o senhor tem, conseguem levar a Câmara a andar com as pernas dela, a andar de forma independente, não necessariamente atrelada ao prefeito? Totalmente. Vou dizer por quê. A exemplo do que nós elaboramos agora, ninguém está lá discutindo espaço, loteamento de espaço, nós estamos discutindo a Câmara Municipal. Esse grupo é muito qualificado, até outros que não estão no grupo também são pessoas qualificadas. Então veja que a Câmara... Perdão por interromper, que na entrevista que a gente fez aqui pós-eleição, o senhor falou, me corrija se eu estiver errado, que considerava que essa nova composição era uma das mais técnicas. Né? Mais técnica, mais qualificada, sem demérito às anteriores. Mas realmente é uma Câmara muito qualificada. Eu percebo a sensibilidade, a percepção de todos os que estão lá na construção de um fortalecimento institucional, de uma Câmara melhor. Isso é muito importante, essa discussão. Nós estamos trabalhando, se você pegar o manifesto que nós apresentamos na cidade, que eu estou como nome para conduzir as propostas desse manifesto, esse manifesto é construído a quatro mãos com todos os que estão compondo esse grupo. Então, é esse resultado que vai se transformar no fortalecimento institucional. Por isso que eu dou total credibilidade e crédito de confiança a esse grupo. E o respeito que o Poder Executivo pode ter, que poderá ter uma das melhores governabilidades possível, porque vai ter uma Câmara qualificada, não vai ter uma Câmara brigando por interesse próprio de um mandato A, B ou C. Aqueles que foram para a oposição vão para um debate qualitativo, aqueles que estarão dando sustentabilidade ao governo, para que tenha uma boa governabilidade, também de uma forma de qualificar o debate. E a Câmara, no seu viés e no seu espaço, poder desenvolver um trabalho de forma de fortalecimento institucional, respeitando ao Poder Executivo, respeitando ao Poder Judiciário, buscando a legalidade e buscando a transparência. Então, é isso que eu estou muito confiante que teremos sim um dos trabalhos no Legislativo Municipal diferenciado. Bacana. Ranieri, aqui, nossos seguidores interagindo, o Gil Xavier está elogiando o seu trabalho, Obrigado. mencionando sua honestidade, o José Deri Mateias está parabenizando pela sua iniciativa e pela sua postura de independência, a Deise parabenizando também, e você falou em transparência, buscar a transparência do Poder Legislativo Municipal. O Tiago, que participou no início, ele volta a perguntar aqui, ele pergunta se você teme que exista na Câmara dos Vereadores o mesmo caso da Assembleia, com funcionários fantasmas. E por que existe tanto receio de abrir as contas para o povo com essa falta de transparência? A pergunta do Tiago Marques, que está participando. Tiago, você está com a razão. Primeiro, eu não tenho esse receio até com a atual legislatura.
Por isso que eu assumi, no primeiro ato, é exatamente convidar o Marco, que é aquele movimento anticorrupção que busca isso. Vamos abrir completamente as mídias digitais, colocar de forma impressa mensalmente, poder acompanhar quem são os funcionários lotados em cargos comissionados, em cargos efetivos, onde estão, quanto ganham, quais as suas funções, qual é o custeio da Câmara, os seus gastos individual por ordenador autônomo de unidade, que é o gabinete vereador, da presidência, da administração, da gestão, é da transparência. É público, é lei, a população tem que saber. O que se tem muitas vezes é a maldade de pessoas de pegar e transformar isso em notícias de ilações, mas aí compete quem fizer se responsabilizar. Mas nós vamos mudar sim, abrir completamente de acordo com o que vem sugerindo o Marco, as alterações para o portal da transparência, que isso é o que vai fortalecer a Câmara. Se eu não abrir, vamos dizer que tem alguma coisa errada. Se você abrir, alguém tem que se tiver alguma coisa errada, alguém que responda pela irregularidade que esteja ocorrendo. E que eu estou muito confiante que não vai ocorrer irregularidade nenhuma, que não existe essa possibilidade de caso. Que existe são pessoas que terão que trabalhar, terão que ter o acompanhamento, terão que ter critérios, é isso que a gente vai buscar. E a transparência é para isso, que a sociedade acompanhe, que a sociedade seja vigilante, que a sociedade cobre, não reclame, ela cobre, e cobrar é participar. Então, quando eu digo a transparência, é uma transparência verdadeira, não é de discurso. É uma transparência que vai me dar até uma segurança jurídica, porque na hora que eu estou aberto, está todo mundo acompanhando meus atos ali. Nos cargos técnicos, vou querer fazer uma cara muito técnica mesmo, de auxiliares técnicos que tenham competência para ter um controlador geral, um procurador que já é de carreira, inclusive numa reforma administrativa de diminuir alguns cargos comissionados, porque eu acho os cargos comissionados extremamente importante para ser, porque é o cargo de confiança do edil, do parlamentar. E aproveitar muito bem na redução de alguns cargos é a questão da valorização dos profissionais efetivos, que eu quero trazê-los, muitos deles, uma parte deles, uma fração, para dentro dos gabinetes e para a parte da administração. E é isso que nós vamos fazer, uma gestão de resultados, e que o Portal Transparência vai verificar. Tem servidores que estão agora lotados na administração, estão lotados nos gabinetes vereadores, houve uma redução de cargos comissionados, tendo uma paridade como o próprio Marco solicitou. Então, é isso que nós vamos propor. O Portal da Transparência já está dizendo, pela própria lei federal, é obrigatório, é público e transparente, tem que ser da forma mais verdadeira possível. E a gente tem visto aí Brasil afora que tem sido uma arma poderosa contra a corrupção. Né? Exatamente. Vereador, é inegável perguntar, né, esse afastamento, como o senhor sintetizou do prefeito, as pessoas acho que já tem até mais gente perguntando aí, Cláudio pode confirmar, se sai ou não do PDT, o senhor falou que isso é uma discussão um pouco mais para frente, mas vou insistir, né? Dentro dessa nova configuração, existe já alguma conversa, existe já alguma possibilidade de uma possível aproximação com o governador do estado, já pensando nas eleições de 2018? Ou se o senhor já foi sondado? Já foi Veja bem, alguma coisa? vamos falar de transparência, e toda a transparência tem que ser verdadeira. O próprio prefeito colocou para alguns vereadores que eu estaria conspirando, teria ido com o vereador Ney Júnior, que é o que está me apoiando, à casa do governador. Fato esse que nunca aconteceu, de uma forma muito verdadeira. Aliados do prefeito que se sentem ameaçados com pelo meu potencial de trabalho e que muitas vezes alguns políticos ficam, muitas vezes, é imperceptível ele perceber a má conduta dessas pessoas e de informações, a inveja, muitas vezes a incompetência deles tem que ser travestida para não deixar os outros se aproximarem do prefeito. O prefeito é um bom gestor, isso é inegável. Porém, toda gestão tem algumas falhas e tem outras que têm um crescimento de potencialidade. Então, mas no todo ele é um bom gestor. Porém, tem pessoas aliadas que foram colocar para ele que eu estaria traindo ele, que ele deu ao governo. Não é justificativa, injustificável, porque eu já estava candidato. É tanto que quando eu saí candidato, ele não me disse isso. E eu comuniquei a ele que estava candidato, estava já trabalhando. Ele até chegou um dia, num sábado, que eu estava chegando na Feira do Alecrim, e conversei muito com ele por telefone. Ele dizia: calce até as sandálias da humildade, que você será um bom presidente. Não esqueço nunca essa expressão. Como é que, pouco dia depois, ele começa a chamar o vereador e vetar meu nome e dizer que aceitava qualquer um, menos eu. Então, isso me magoou muito.
Isso é um ponto. A outra situação que eu coloco é que hoje muitos interlocutores têm me procurado. Vários partidos me procuraram, achando que você rompeu, não, amigo. Como processo para a eleição da mesa, não vou discutir política com partido algum. Primeiro eu quero ser eleito para não dizer que eu estou dependendo de ninguém. Não vai ter aqui interferência de poder executivo nem estadual, nem municipal, nem federal. Nós vamos fazer uma campanha do jeito que eu fui eleito, de uma forma independente, fui o parlamentar do ano eleito pela imprensa da forma isenta, e vou ser eleito presidente da Câmara de uma forma isenta, imparcial e de escolha do colegiado, sem interferência nenhuma do Poder Executivo. Qualquer interferência, seja do estadual ou do municipal, venha contaminar um processo e que é totalmente irregular. Eu acho que os poderes têm que cada um ocupar seu espaço. E o prefeito errou cada vez mais na hora que chama o vereador para não votar em mim. Cada vez que ele fez isso, ele me fortaleceu. Ele me fortaleceu. Porque, primeiro, ele nunca teve uma relação boa com o Poder Legislativo. Isso é inegável. Quem fazia uma boa relação interlocutora com ele fui eu. Tanto na outra legislatura dele, quando eu fui até secretário de Assuntos Parlamentares, depois como secretário de Desenvolvimento Comunitário e secretário de Serviço Humano, e quando eu retornei, vereador e secretário, fazia essa interlocução, até ajudando ao governo dele. E ele nunca teve essa relação institucional, formal sim, mas no convívio do dia a dia com a classe política, nunca teve. Então, agora, né, da noite para o dia, que ele vai conquistar a confiança do vereador para buscar essa relação boa. Né? Quem está no poder é respeitado, mas não significa que esse respeito gere confiança, gere amizade. Fato é esse, que eu acho que a interferência do Poder Executivo é danosa, é prejudicial e fortalece cada vez mais o Poder Legislativo, que os próprios vereadores, só se for muito subserviente, muito serviçal, eu diria, desculpe, aí fica a critério da população julgar, permitir essa influência de tirar a autonomia de um poder para passar para outro. Uma coisa é você estar no Poder Legislativo, escolher livremente qual candidato que tenha propostas para casa, melhorias para casa, e depois sim dar um apoio político de governabilidade, que é a chamada bancada de governo e bancada da oposição. Então aí sim é legítimo o prefeito chamar amigo. Preciso que você me dê um apoio na Câmara. Aí é uma outra situação, o prefeito está corretíssimo, chamar os vereadores para ter esse diálogo e ter esse apoio. Mas não para chamar, para dizer, vote em A, eu voto em B, eu não quero esse aqui. Interferir no processo. Nenhum gestor, nenhum chefe do Poder Executivo tem esse direito. Interferir. É a mesma coisa que chegar agora aqui, o presidente da Câmara, ele, olha, eu quero interferir com o seu secretariado, eu quero nomear A, B ou C. É um absurdo também, está interferindo no outro poder. É autônomo a escolha para o chefe do Poder Executivo montar sua equipe, seu secretariado. Da mesma forma, o vereador no Poder Executivo tem direito de escolher quem seja o seu gestor. E vale salientar, não é, Luan, que o Novo cobriu todo esse episódio, né, do afastamento do vereador Ranieri, dessa relação conturbada que se tornou junto ao prefeito. E tentamos, inclusive, ouvir o posicionamento do prefeito, se ele se manifestaria sobre o assunto, e ele preferiu não declarar nada a respeito. Fica até lançado aqui o convite, caso ele queira, de vir fazer uma live, uma transmissão aqui com a gente, falar no assunto, caso ele deseje. Estamos com as portas abertas, né? Desde a eleição, inclusive, Desde a eleição, esperando inclusive. a visita do prefeito. A gente está se encaminhando aqui para o final, não sei se Cláudio tem mais alguma pergunta do pessoal que está participando. Eu queria até, antes de iniciar, é importante isso, que eu quero dizer. Primeiro, ninguém nunca viu qualquer entrevista minha eu falar mal do prefeito ou denegrir a imagem do prefeito. Eu falo de um descontentamento e de um afastamento. Certo? Isso é uma verdade, e a forma que eu digo de conduzir o meu mandato de uma forma independente. Sim. Em forma independente significa o quê? Não estou contrariando nenhum dos princípios partidários, eu só apenas estou defendendo aquilo que acredito e que em nenhum momento cheguei a ter alguma colisão com o governo. Eu tive um descontentamento, é diferente, deixar claro, e que eu sou muito verdadeiro e coloquei. E a minha retirada, de uma forma que eu fui expurgado da liderança, que também veio a contribuir o descontentamento que eu já vinha, sabendo que ele vinha convidando vereadores pedindo para vetar meu nome. E a minha saída da liderança, da forma como foi conduzida, eu achei que podia ter sido de uma forma mais ética e respeitosa, até pela amizade que sempre tivemos. Você se sente usado, Ranieri, esse tempo todo em que esteve no grupo, para terminar dessa forma? Hoje você se sente usado? Não, acho que, digamos, eu Ou contribuí, descartado. descartado sim.
Me senti totalmente desvalorizado, descartado. Esse é o meu sentimento, completamente. Mas não usado, porque eu acho que em muitos momentos o prefeito Casado foi muito correto comigo e honesto comigo. Como eu também fui leal a ele, sou grato a ele e digo em todo local, porque eu sou esse homem. Tenho que reconhecer aquilo que é bom e valorizar, e aqueles que eu acho falho também contestar. Então, fica aí, eu acredito que eu espero que possamos ter um bom convívio, a relação harmoniosa, respeitosa entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Eu estou muito confiante nisso, porque tanto ele quanto eu pensamos no que é melhor para a cidade. Mas cada um, dentro do seu espaço, dentro da sua realidade, dentro de seus poderes, o Poder Executivo e o Poder Legislativo, é aquilo que eu digo, temos que ter uma relação respeitosa, harmoniosa e transparente. Vereador, só para a gente terminar, que a gente já está estourando o tempo, o Gil está dizendo que quer lhe ver prefeito de Natal, mas antes quer lhe ver deputado estadual. Acho que era a pergunta que o Cláudio já estava separando. Ele diz aqui ali. que é o Rainha de Nova Descoberta, conhece? Ah, conheço mais. Tem um trabalho social lá belíssimo, o Rainha. Está mais sobre isso. Está mais perto de quê? Tentar eu acho que tudo, Luan, como o Cláudio, aqui a todos os telespectadores. Agradeço muito ao meu amigo Rainha, João Tavares, que tem um trabalho belíssimo lá no Conselho Comunitário, como também no Sopom de Nova Descoberta. Eles têm um trabalho social muito bonito e de interesse público, defendendo os interesses comunitários. Eu queria dizer a vocês e a todos que estão acompanhando o nosso mandato e aqui a live, tanto a Luan, a Cláudia e a todos, tudo na vida é resultado e consequência de um trabalho. Se eu fizer um grande mandato como vereador, se eu tiver a oportunidade, se eu fizer da casa e impulsionar a Câmara para todas as mudanças que a sociedade está exigindo, o resultado disso a população vai dizer qual o caminho de ascensão que eu deverei percorrer na vida pública. Então, falar uma eleição daqui a 2 anos, falar uma eleição daqui a 4 anos, eu acho ainda muito prematuro. Eu tenho que primeiro começar a trabalhar e o meu trabalho venha resultar numa ascensão futura. Mas isso tudo vai depender do resultado do nosso trabalho. Mas se sente apto para chegar lá. Como eu disse naquela feijoada, pela votação em capital eleitoral e como capital político, na hora que você tem uma liderança no colegiado, se fizer um bom trabalho, tem como você começar a fazer essa travessia e começar a percorrer. Mas primeiro, essa travessia tem que ser com muita transparência, com muita verdade, com muita honestidade, com muito trabalho e que resultados venham a atender a população. Bacana, vereador. A gente agradece mais uma vez sua vinda aqui. Né? Acho que foi bem legal trocar essa ideia com o nosso leitor, todo mundo que está ligado com a gente nas redes sociais, e já deixamos aqui o convite aberto, né? As portas estão abertas para também qualquer outro ator público, ente público que queira, né? E é importante que a gente mantenha esse diálogo, a gente entende que a gente faz um pouco dessa ponte, né, do diálogo entre os poderes, os órgãos públicos e a sociedade. A gente tem tentado fazer esse trabalho, e você que está nos acompanhando, nos provoque também, né, o que é que você quer ver aqui, quem você quer ver aqui. A vinda do Ranieri foi através disso, né? Muita gente cobrava esse posicionamento, que ele falasse sobre rompimento com o prefeito, presidência da casa, e você tem ajudado a fazer o jornal junto com a gente. Então fica aí o convite para que você se ligue com a gente. Vereador, obrigado Cláudio, e a gente espera se ver aqui em outras oportunidades. Lembrando que fica aqui o convite para você seguir a gente nas redes sociais, Novo Jornal RN, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Twitter, no Snapchat, onde você tiver rede social, a gente vai estar lá também. E o nosso WhatsApp, 99113-3526, né, o nosso WhatsApp, que é pioneiro no Brasil no envio de notícias. Você não precisa mais ir atrás de informação, agora a notícia chega até você atualizada, checada por essa equipe que está aparecendo aí no fundo do vídeo, né? A gente leva tudo mastigadinho, tudo bem checado para você não ficar aí caindo em notícias e correntes de Facebook, né? Você vai ficar aí bem informado. Vereador, obrigado. Eu que agradeço, Luan, agradeço a Cláudia, que me convide em outros momentos. Tenho o maior prazer de participar de uma live como essa, tão qualificada e de um grande alcance. Obrigado. Obrigado aos seguidores e até a próxima. Valeu, pessoal.